Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sabedoria Cast. E no nosso episódio de hoje teremos uma convidada super especial que vocês estavam pedindo bastante pela presença dela e estão super ansiosos para essa live que vai acontecer com a convidada Pietra Bertolazzi. Então hoje a gente vai vamos bater um papo sobre feminismo, falar sobre conversão. Ela vai contar um pouco da história dela pra gente, como que ela deixou de ser protestante, se tornou católica, vai dar dicas pra gente também. E vai contar um pouco também desse trabalho que ela faz a respeito da feminilidade, combatendo o feminismo, as ideologias, as doutrinações, né? Então vai ser muito interessante essa live. Já envia para um colega participar. E lembrando vocês que todas as quintas-feiras nós temos um episódio novo de Sabedoria Cast que acontece aqui no Instagram, às 8 horas da noite. Então vocês se preparem, já deixa marcado na agenda, toda quinta-feira às 8 horas da noite, para estarem aqui presentes junto comigo para uma entrevista com um convidado especial. Vocês sabem que eu só trago pessoas maravilhosas para entrevistar aqui nesse quadro. Cada vez é uma pessoa com histórias diferentes, com vivências do catolicismo diferentes, que tem muito a agregar na nossa vida. Então, mais uma vez, nós tivemos a honra de receber a Pietra hoje. Então, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu já vou convidar ela, que eu vi que ela já entrou aqui. E vamos lá, porque tem muita coisa pra gente conversar. Não esqueçam de enviar, gente, para um colega, para 2, para 3, enfim, para todo mundo que vocês acham que pode aproveitar, que vai aproveitar do conteúdo dessa live. Envia para as mulheradas que vocês conhecem, enviem também para católicos ou pessoas que estão saindo do protestantismo para o catolicismo, que eu tenho certeza que essa live vai ser excelente para todas essas pessoas. Ver se deu certo, gente. Olá! Oi! Olá, Pietra! Obrigada pelo convite. Tudo ótimo. Imagina, tudo bem com você? Então tá bom. Pietra, eu tô super feliz que você aceitou essa live. É uma emoção muito grande pra mim estar aqui nesse momento. Sempre te acompanho, sempre vejo suas postagens. Eu sou fã número 1 do seu conteúdo. Obrigada de coração. Sério, E eu aqui em também, casa, né? Eu descobri teu minha conteúdo. mãe. Eu te postei uma vez no começo, né? Acho que antes de você entrar em contato comigo ainda. Sim, Eu achei muito legal também. sim, Ainda mais pra você eu ser me tão lembro. nova, né? Eu que eu falo, eu sou da geração já das Carolas que começaram tarde, né? Você acho tão legal, meninas da tua idade que começam desde cedo a entender a importância da fé, né? De tudo. Então, parabéns também. Sim, com certeza. Mas querendo ou não, a gente se inspira em vocês, né? Que já estão aí fazendo esse trabalho. Então, somos... Eita, acho que caiu. Gente, caiu aí pra vocês também? Será que sou eu? Será que é a Pietra? Vamos ver. Tá, caiu aí pra vocês também, gente? Eu tô normal pra vocês? Peraí que eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Talvez foi a internet, né? Pode ter oscilado. Caiu mesmo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos ver se cai de uma vez. Ou se depois ela volta. Qualquer coisa, eu desligo essa live e começo de novo se eu ver que não está voltando. Mas, enfim, para quem está chegando por aqui, não me conhece, não conhece esse quadro, se chama Sabedoria Cast e eu faço esse quadro todas as quintas-feiras às 8 horas da noite, entrevistando pessoas. E dessa vez eu escolhi a Pietra, né, para entrar aqui e falar com a gente sobre catolicismo, feminilidade, enfim. Né? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, tenho 22 anos e eu realizo esse quadro toda quinta-feira às 8, então vocês podem acompanhar. Vamos ver. Ah, ela voltou. Vamos ver se vai dar certo. Aqui para mim tá meio bugado. Que esquisito. Aí.
Tipo, Foi. eu simplesmente. Não, pior Deve que não ser foi a internet, às internet. vezes. E não foi. Ninguém me ligou nada. Eu simplesmente fui. Caiu. Evangélicos diriam que foi o levante do inimigo. Ah, mas é capaz, hein? Porque essa live vai ser muito Ah, boa, vai ter muito sim. conteúdo bom. O inimigo fica ali, ó, com todas as forças. Haja Haja oração. oração, né, Pietro? Pietro, enfim, como eu estava dizendo, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite de participar aqui do meu quadro, que eu estava explicando para o pessoal que não me conhece, que é o Sabedoria Cast. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, eu realizo aqui uma espécie de podcast, que é essa live, com convidados super especiais, né? Pessoas que têm muito a contribuir acerca do catolicismo, contam suas histórias de conversão, suas jornadas. Falam também um pouco, é uma oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho também que eles fazem. Então, hoje eu vou te entrevistar, vou perguntar um pouco sobre você, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falar quem é você, como que foi o seu processo de conversão. E por fim, também, a gente vai querer saber um pouco do seu trabalho aí com as mulheres. Mas vamos começar já. Eu vou começar já perguntando para você como que foi o seu processo de conversão. Você sempre foi católica? Você se tornou É nada. católica? Como Eu que foi isso? era, eu vim da típica família de católicos de BGE, acho que como boa parte dos brasileiros, boa parte dos católicos. Então a minha mãe era a católica espírita, né? Eu chamo de Caravana do Nosso Lar. Pra quem não sabe, Nosso Lar é aquele livro do Chico Xavier, né? Se não me engano. Que ele Sei. psicografa lá como é o mundo, enfim, eu chamo caravana. Minha mãe era da caravana do Nosso Lar, né? Que ela vai, era aquela que ia domingo na missa e durante a semana ia tomar um passe no centro espírita. E tinha ali o Evangelho segundo o Espiritismo lá da cama. E meu pai era italiano, né? Meu pai veio de Milão para São Paulo. Minha avó muito católica, católica raiz mesmo. Mas ela morreu muito cedo, né? Então meu pai acabou tendo muita interferência New Age, né? Meu pai era um baby boomer, então ele foi morar nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil, ficou uns anos aqui, mas logo foi para os Estados Unidos e pegou aquele ápice da revolução sexual nos Estados Unidos. E aí ele voltou para o Brasil já todo desmiolado, né? Então ele não acabou também católico de BGE, né? E aí nunca foi incentivado a praticar, foi católica. Mas fui batizada, né? Fiz o combo, eu era o combo da católica de BGE, né? Assim, batizada na igreja, usava o olho grego, comungava sem confessar, né? Porque eu tinha feito primeira comunhão, então podia. Era bem zoado, assim, era bem zoado. E na minha adolescência, bom, eu tinha uma irmã mais velha que faleceu num acidente de carro e ela era espírita. Ela era bem mais velha do que eu, ela era tipo era 11 anos mais velha do que eu. E na minha adolescência, eu já tinha um pouco de conhecimento sobre espiritismo, né, pela minha mãe, mas a minha irmã era bem espírita, assim. Então, através dela, eu conheci o espiritismo de verdade, comecei a ler, lia todos os livros de espiritismo, fui fazer curso sobre espiritismo, fui fundo, assim. E virei espírita por uns bons anos. E aí, depois, a minha irmã morreu. Quando ela morreu, eu me afundei ainda mais no espiritismo, porque o espiritismo é muito confortável, né? Quando você passa por um período de luto. Então, e aí eu me agarrei total a ele e fiquei lá por uns mais de 10 anos, assim. Então, e aí quando eu tava mais ali perto dos 30 anos, eu fui conhecendo umas outras religiões New Age, comecei a frequentar um centro de meditação. Então eu era, como é que é? O Rasta chama de rapariga, rapariga espiritual. Eu era essa aí, que ia meditar, aí o centro espírita eu já não ia mais, porque aí, veja que interessante, aí nem para o pessoal New Age o espiritismo era mais legal, porque eles falavam que o contato com os mortos não era algo bom, né, para espiritualidade e tal. Mas eu fazia todo aquele combo lá da rapariga esotérica, né? Ia fazer retiro de yoga, ia na cartomante, fazia meditação positiva, meditação dos chakras, era o Kundalini. Fui vegetariana, eu era a rapariga New Age, a rapariga espiritual. E aí eu passei um bom tempo assim, né? Constelação familiar, mapa astral, o que você puder imaginar, eu binguei. Ó, se fizesse um bingo
da rapariga New Age, assim, eu ganharia, assim, de largada, assim, eu ganharia a bicicleta 18 marchas de cara, assim. Ganharia o PlayStation e a bicicleta 18 marchas. Mas aí, quando eu comecei a me aproximar um pouco mais da política, eu conheci muitas pessoas evangélicas, né? Porque existe uma frente evangélica muito forte na política, que é o que a gente chama de BBB, né? A bancada Boi, Bíblia e Bala. E aí eu fui conhecendo muito desse pessoal e, e fiquei muito amiga de uma pessoa específica, que é a Vivian Facuri, que até hoje é uma das minhas melhores amigas. E ela é extremamente cristã, evangélica, né, da Igreja Batista. E, e aí a minha conversão foi o seguinte, né? A minha filha nasceu, eu, como boa católica de BGE, New Ageista, rapariga espiritualista, batizei a minha filha na Igreja Católica, mas continuei com as minhas práticas de meditação e tal. Mas isso durou pouco tempo, né? Porque quando a minha filha nasceu, eu já estava num processo de reestruturação da minha própria vida, né? Porque eu era uma pessoa bem do mundão, assim, né? Ia pra balada, enchia a cara, não sei o quê. Então, quando eu engravidei, deu meio que aquele. Tipo, bom, tá na hora de virar gente, né? Agora, tá na hora de começar a levar a vida a sério. Bem tardiamente, né? Diga-se de passagem, porque eu fui ter minha filha com 30, eu engravidei com 30, com 31. Mas então eu entendi que eu devia começar a levar a vida a sério. E aí, na época, eu fui trabalhar, enfim, por uma série de fatores. Eu fui parar no governo Dória. E aí, eu tinha um trabalho vinculado ao terceiro setor, que era uma área que eu também atuava bastante, antes, né, de engravidar. E aí, acabei me aproximando do pessoal da política, como eu te falei. E aí, fiquei lá um tempo e tal. E aí, chegou a pandemia, um ano e meio depois que eu já estava lá no governo. Isso eu já conhecia todo esse pessoal evangélico, então, assim, eu acho que eu nunca tinha tido proximidade com cristãos de verdade. E os primeiros cristãos, né, que praticavam o cristianismo mesmo na vida, assim, né, que falam de Jesus mesmo, que eu conheci na vida, foram evangélicos, não foram católicos. Sempre tive amigos católicos, né, católicos de BGE, né, tal, mas ninguém que levasse Cristo a sério, como evangélicos que eu conheci levavam. Então, através do governo, eu acabei conhecendo muito esse pessoal. E a Vivian, particularmente, ficou muito amiga minha. E assim que começou a pandemia, ela me convidou para fazer um estudo bíblico na casa dela, 2 vezes por semana. E eu me lembro que assim, eu chegava na casa dela para almoçar ao meio-dia, 1 hora, e ficava até às 7 da noite com ela, falando sobre a Bíblia, ela me ensinando sobre Jesus, sobre, enfim, da ótica protestante, obviamente. E aí, depois de um tempo, depois de uns 4, 5 meses, eu fui entendendo, né? Eu ainda estava muito apegada a alguns conceitos, tais quais a reencarnação, né? Eu tinha a certeza absoluta de que os espíritos se reencarnavam. Eu tinha certeza de que existiam vários, todos esses conceitos, né, espíritas, new ageistas que a gente fala, eu levava muito a sério. Né? Então eu demorei, foi um processo até eu me desapegar, até eu me desvincular, né, de todos esses aspectos. E aí, quando eu comecei a interiorizar, né, a ideia de que a vida é só uma mesmo, né, de que a gente não vai reencarnar na Índia daqui a, sei lá, quanto tempo, esse tipo de coisa, eu comecei a entender as coisas, comecei a ver que fazia tudo muito sentido, né, na Bíblia. Comecei a também estudar por conta própria. A... Não vou falar a fé cristã, mas vou falar a Bíblia mesmo, né, porque como eu estava aprendendo o cristianismo com protestantes, era, né, a sola escritura. Então eu estava só na sola escritura. Mas eu digo que foi um caminho, assim, porque talvez se eu não tivesse me convertido ao protestantismo, eu não teria chegado ao catolicismo. Então, eu aceitei Jesus, aí depois de uns 5 meses estudando a Bíblia, né, estudando o cristianismo com protestantes, com a Bíblia. E, e aí foi meio que um caminho sem volta, né? Aí é o que a gente chama de o rabbit hole, né? A gente vai estudando, estudando. E aí eu comecei a também, ao mesmo tempo, da início eu já falava muito sobre feministas, né? Eu já era uma militante contra o movimento feminista. E aí, quando a gente começa a estudar o cristianismo e todos esses movimentos progressistas, a gente vê toda a conexão entre eles, né? Sobre a batalha espiritual e a batalha na Terra mesmo. Então, eu comecei a estudar a fundo as duas coisas, né? Tanto a parte espiritual quanto a parte política, a parte prática, né? Dessa movimentação demoníaca.
Nessa busca, né, nesses estudos, nessa atuação, eu conheci muitas pessoas. Aí comecei a conhecer muitos católicos, né, do meio conservador, né, do meio político também, mas mais à frente cultural. E eu ficava muito intrigada, porque eu falava, como é que pode, né, esse pessoal tão inteligente, tão culto, ser católico? Porque para o crente, católico é ignorante, tá? O crente pensa o seguinte: o crente fala, bom, não está na Bíblia, não é de Deus. Não está na Bíblia, então não é cristão. Então era, como eu havia aprendido sobre Cristo com protestantes, era essa visão que eu tinha. Eu olhava para o Guilherme Freire, para o Rasta, né, para o Paulo Cogos, que era meu amigo, falava, como é que pode esse povo ser católico, gente? Mas será que eles não abrem a Bíblia? Será que esse pessoal não lê a Bíblia? E aí, isso foi me deixando intrigada e foi me deixando muito interessada a respeito da fé católica. E eu comecei a ver que essas pessoas eram cristãs de verdade. Que foi uma outra coisa que foi desmistificada ao longo do tempo para mim. Porque para mim o católico não era... Ele não praticava... Eu não conhecia católicos que praticassem o cristianismo mesmo, né? E eu comecei a conhecer católicos que praticavam, né? Católicos que eram abertos à vida, que era um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Católicos que de fato levavam Cristo da forma como tem que ser levado, né? Como nosso único Senhor e Salvador e tal. E aí foi através dessas pessoas que... E eu tive assim, eu fui muito abençoada por Deus também, porque Deus, sabendo que eu sou cabeça dura do jeito que eu sou, Ele colocou pessoas com muita base teórica também para me ensinar sobre o catolicismo. Então eu tive, como eu falei, Deus me abençoou, assim, Deus em determinados momentos me colocou o rasta na minha vida para pegar na minha mão e falou, não, hoje você vai na missa comigo e você vai entender qual que é. Me colocou um dia do nada na casa de uma amiga, o Guilherme Freire na minha frente. O Guilherme Freire deu uma aula da história da igreja. Isso já faz, sei lá, quase 2 anos, assim. Mas me deu uma aula de história da igreja na minha frente que eu fiquei assim de queixo caído e falei, talvez esse cara, né, tenha razão. Então Deus... essa era uma oração que eu sempre fiz, né? Assim, desde que eu aceitei Jesus, eu sempre pedia para Deus me mostrar a verdade, independentemente de qual fosse ela. Independentemente. E aí, enfim, de fato, Deus fez isso comigo, né? Aí, no paralelo, eu também lembro que a Mari Brito tinha acabado de se converter também. E a Mari não tinha muita paciência comigo. A Mari é mais da minha linha, assim, né? Eu sou mais parecida com ela, não tenho muita paciência, assim, né? Para esses questionamentos dos evangélicos. Mas... E o evangélico que eu falo é o evangélico que vem para contestar, aquele combativo mesmo, né? Aquele que não está interessado em aprender sobre o que você está falando. Ele quer provar que você está errado, né? Isso e é claro que assim, eu sempre repito isso, tá? Eu sempre brinco que eu sou a católica mais evangélica do Brasil. Mas é porque eu tenho um grande carinho pelos meus amigos evangélicos até hoje, inclusive pela Vivian, inclusive... tenho muito respeito, muito carinho por todos esses, tá? Mas, infelizmente, existe uma corrente aí de evangélicos muito agressivos, né? E que nada tem de cristão, né? Mas, enfim, então eu fui conhecendo essas pessoas, tive muita sorte de ter contato com essas pessoas que me ensinaram através da razão também, questões relativas à igreja. E aí, no começo, eu lembro que em janeiro do ano passado, que foi quando eu comecei a missa, né? Que o Rafa estava aqui. Eu ia na missa, eu não postava, eu ficava meio com vergonha. Tipo, sabe aquela história? O que eu vou explicar para meus seguidores, né? Se eu postar uma foto aqui do mosteiro, da Nossa Senhora do Brasil, o que eu vou explicar? Mas aí eu comecei a ter mais convicção, né? Do que eu estava aprendendo, do que eu estava estudando. E até o dia que eu incorporei isso na minha vida, isso foi mais lá para metade do ano passado, assim. Que aí eu falei, não tem como, eu sou católica, né? E aí eu já tinha ido me confessar, em fevereiro eu tinha ido me confessar, eu fiquei assim, 2 horas e meia me confessando a primeira vez que eu fui. E aí, e aí eu comecei a entender aos poucos as coisas. E é um processo que não acaba, né? A igreja é muito complexa e completa, né? Assim, a cada dia a gente aprende algo novo. Ela não se baseia... O que me encanta é isso também, né? Existem... além dos mistérios da fé, mas existem os mistérios da igreja, né? Ela não está baseada num manual, né? Tipo, não que, de novo, não estou querendo julgar ou xingar, não é que existe uma Bíblia, um livro que você vai lá e você consulta para saber a resposta às coisas que você tem dúvida. Para você internalizar alguns conceitos, alguns valores, você precisa realmente querer, você precisa
ter essa intenção de receber essa resposta através das práticas de fé, através do estudo, né? Através da liturgia, enfim. Então, estamos na busca, né? Estamos no processo aí. Sim. Infelizmente, muitos têm essa visão errada, né, acerca dos católicos, porque, poxa, a maioria do Brasil se diz católico, mas quando você vai ver na vida prática, igual você falou, tá? Pinga na Igreja Católica, pinga no Espiritismo, pinga ali, pinga aqui. Então acaba passando essa visão, né, tanto para os evangélicos quanto para as outras religiões ou para as pessoas que são céticas, assim, olham para os católicos e falam, poxa, né, são pessoas que falam que são católicas, mas não vivem nada, né, vivem uma salada mista, então acaba desmoralizando um pouco também, né, isso é muito triste o que acontece, a gente precisa fazer uma força mesmo, né, eu tava vendo seus stories hoje, estava acompanhando seus destaques, na verdade, e aí eu vi você falando bastante sobre isso, sabe, o quanto que a gente precisa viver o catolicismo, assim, na prática, mostrar que a gente vive, né? Porque senão acaba passando uma coisa errada do catolicismo, né? Uma coisa que ele não é, de fato. E uma coisa que eu gostaria que você falasse aqui pro pessoal é sobre essa transformação que você viveu, o que você indicaria para as pessoas que estão passando por um processo de conversão, sabe? Eu recebo muitas perguntas nesse sentido diariamente, de pessoas que estão às vezes saindo do protestantismo, ou então nunca teve religião, ou então sempre foi esse católico aí de IBGE, que estava pingando cada hora em uma religião diferente. O que você indica para essas pessoas? Como que elas podem começar a mudar? Por onde elas começam a estudar? O que foi bom para você e que você pode indicar para o Eu pessoal? diria, olha, é assim, a maior parte das coisas que eu tenho dúvida em relação à igreja, eu pesquiso tanto nos cursos, vale muito a pena assinar os cursos do Padre Paulo Ricardo, mas na própria página do YouTube dele, né? Para aqueles que têm preguiça, às vezes, de comprar. É claro que se comprasse uma teológica, são 7 volumes enormes, não é todo mundo que tem a disposição ou que vai querer, ou que vai, enfim. Então, o Padre Paulo Ricardo, ao meu ver, faz um trabalho de evangelização que não tem igual no Brasil. Então, eu sou suspeita para falar. Eu já gostava muito dele antes, me ajudou muito também no processo de conversão por ter essas respostas todas, né? Hoje você entra no YouTube do Padre Paulo Ricardo, você coloca qualquer dúvida. Agora mesmo, eu fui responder uma menina sobre... Ah, não, sobre reiki, que foi o Padre Duarte Lara que eu coloquei, que é um outro padre que eu tô adorando. Mas via de regra, você coloca lá no YouTube do Padre Paulo Ricardo, você encontra as respostas mais técnicas para suas dúvidas. Mas eu diria que olha, o curso sobre história da igreja do Guilherme Freire, eu acho assim imprescindível. Para mim foi crucial para minha conversão, porque desmistifica todas cara, essa mentirada iluminista que a gente aprende, né? Que assim que foi propositalmente imputada não só pela reforma protestante quanto pelo iluminismo depois, né? Para que a gente tivesse essa visão tão errada da igreja. Mas você fazendo esse curso do Freire você já consegue ter uma visão muito clara de como a igreja foi demonizada de forma tão bruta, assim, né? De como a gente aprende mentiras sobre o catolicismo. Então, eu indicaria o curso do Guilherme, os cursos do Padre Paulo Ricardo. Não que eu tenha feito todos do Padre Paulo Ricardo, mas ele é uma pessoa que eu confio muito. E ele me falou uma coisa muito interessante no retiro que a gente fez na Quaresma. Ele virou e falou assim: hoje eu sou um padre respeitado, não porque eu estou fazendo nada, não porque eu estou fazendo algo novo, mas porque eu sou extremamente obediente à igreja. Então as pessoas hoje me consultam, não porque eu estou inventando a roda, porque eu estou criando, não, é porque elas sabem que eu sou muito fiel à igreja e que eu não vou mentir. Eu só vou falar o que eu de fato sei e o que de fato a igreja prega, né? E eu achei muito interessante essa colocação dele, né? Ele se tornou ele chegou na excelência do conhecimento através da obediência dele à igreja. Então, ele é um sacerdote que com certeza eu tenho muita confiança. Então, vamos lá, Padre Paulo Ricardo, Guilherme Freire. Olha, o Rasta, para quem tem mais senso de humor, o conteúdo do Rasta vira e mexe, ele traz muita coisa. Se você for nos destaques do Rasta, ele fala ali sobre a questão do santo, sobre outras várias questões da igreja. Que mais? A Mari acho que fala menos, mas que mais? Olha, para quem é protestante e está se convertendo, eu indico fortemente o livro do Scott Hahn, né? Todos os caminhos levam a Roma. E tem uma outra série do Scott Hahn que está até aqui, onde ele pega livros da Bíblia e faz um estudo
sobre cada livro da Bíblia. Eu tô com aqui sobre o livro de Ruth e de... Enfim, vale muito a pena. Os livros do Scott Hahn, que era um protestante. Scott Hahn, para quem não sabe, era um protestante que... Ele era um militante anticatólico. E aí ele começou a estudar, e aí ele se converteu ao catolicismo e hoje ele é, assim, um grande, grande homem, né? Teólogo e tal. Então o livro dele é excelente também. E eu acho que para começo é isso, assim. Quem busca a verdade encontra, né? Não tem jeito. Quem tem aquela anseio mesmo por encontrar a verdade, uma Sem hora ela dúvida. aparece, né? E vamos esquentar um pouco mais essa live, assim, trazendo aquele assunto. Feminismo, vamos lá. Quando que você começou a fazer esse trabalho contra o feminismo, contra as Esse ideologias? trabalho Você contra o já foi feminismo é muito feminista? engraçado. Como que foi? Ninguém nunca tinha falado dessa forma. Vamos lá. Quando que você começou a trabalhar contra o feminismo? Isso aí é muito bom. Isso aí não... Essa aí é boa. Como eu comecei, você já foi feminista primeiro? Não, eu nunca me... Apesar de ter sido uma pessoa bem do mundão, assim, bem fanfarrona, eu nunca tive paciência para coletivo, assim, nunca tive grupinhos. Então, essa história de ter um grupo para sororidade, essas coisas nunca me pegaram, porque eu sempre tive esse meu jeito, assim, né? Então, eu já achava meio babaquice isso tudo. E aí, o que começou a me pegar mais feminismo foi. E assim, eu era aquela feminista, é o que eu chamo de vítima do feminismo, né? Que não é aquela pessoa. Eu mal sabia sobre o que era o feminismo, só achava os movimentos babaca, achava as feministas feias, eu achava elas gordas, eu achava elas, sei lá. E eu não. Tipo, era um rolê que eu, sei lá, tô fora. Mas eu não entendia direito. Mas eu tinha atitudes feministas porque o nosso mundo hoje, né? Diz respeito a atitudes feministas, porque eu não vinha de uma família cristã, porque eu ouvi a vida inteira da minha mãe que eu tinha que ser independente antes de casar, que o trabalho deveria vir antes da minha intenção de ter filhos, ou de ter um marido, ou de edificar o meu lar, ou de qualquer coisa. Imagina, edificar o lar é uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Então, eu cresci com conceitos muito feministas e tinha uma mentalidade feminista do tipo, por exemplo, eu tinha um namorado. E aí esse namorado, ele viajava muito para trabalhar. Quando ele viajava, na verdade, sempre assim, quando eu era mais nova, ele me pedia para não sair para jantar fora com as minhas amigas, porque, pô, está em São Paulo, eu era novinha, né? Um monte de cara chega, né? Minhas amigas também não eram lá muito santas. Então ele falava, pô, quando eu estiver viajando, não fica saindo por aí, né? E aí, o que a Pietra fazia? Porque ela era o quê? Independentona, ela era empoderadona e ela não precisava de homem para nada. A Pietra fazia questão de sair quando o cara estava viajando para provar para ele que ela não obedecia a ele. Então, essa era a Pietra, vítima do feminismo, que é, eu não sabia do que se tratava o feminismo, mas eu tinha essas atitudes de empoderamento involuntário, não, empoderamento compulsivo por ignorância, né? Por não saber que eu era vítima de um sistema. Não saber que eu. Vítima, a palavra vítima é meio ruim, né? Não gosto disso. Por não saber que eu tinha aprendido coisas erradas, né? Num sistema totalmente corrompido. Então, eu era essa pessoa. E aí eu fico pensando hoje, né? Fala, meu, você imagina se eu tenho um namorado, eu sou apaixonada por esse cara, se eu tô falando em casamento com ele, né? Como era o caso desse cara que eu namorava. E ele pede pra mim, né, pra que eu não saia pra jantar com amigas numa sexta-noite, com ele. É óbvio que eu não vou sair, mas assim, qual é a chance de eu não querer fazer alguma coisa para agradar esse homem, né? Mas a cabeça que a gente cresce hoje, das meninas principalmente, é essa, né? Não, eu preciso provar que eu não sou obediente a esse cara. Então eu tinha essa cabeça aí bem do mundão mesmo, né? E tudo, claro, muito endossado pelas amigas, amigos, inclusive família. Então eu tinha esse tipo de comportamento sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu comecei a me voltar contra o feminismo, mas pela questão técnica mesmo, né? Porque aí quando eu fui trabalhar no governo, eu era, eu era diretora de uma série de projetos voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então eu tinha projetos para mulheres com câncer, tinha projetos que eu implementava cursos de capacitação em comunidades carentes para mulheres que tinham sofrido violência doméstica, né? Que tinham sido estupradas, que tinham sido espancadas e tal. Implementei um projeto em penitenciárias femininas também, né? Aqui em Tremembé, em São Paulo, no Carandiru também. E aí eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi... eu lembro que na época estava tendo
uma série de matérias, assim, na mídia mainstream que levantavam dados, sei lá que dados da onde, que diziam que mulheres, que, sei lá, 90%, aquelas estatísticas que eles tiram, sei lá da onde, né? Que, sei lá, 90% das mulheres em situação de cárcere, na verdade, estavam presas porque elas tinham arrogado para si crimes de maridos, ou de namorados, ou de filhos. Ou seja, era sempre culpa de um macho tóxico, né? Nem a criminosa levava a culpa pelos crimes delas, né? Era sempre culpa do macho tóxico. E aí, e eu lembro que eu ia 2 vezes por semana para os penitenciários, passava a tarde inteira lá com as meninas, com as meninas, com as mulheres presas. E eu trocava muita ideia com elas, assim, né? Daí eu lembro que eu falava, bom, mas e aí, por que você tá presa, né? E aí, assim, de mais de 400 mulheres que eu formei nessa época, nenhuma delas algum dia virou para mim e falou, olha, eu tô presa por algo que eu não fiz. Tipo, isso não rolou. Tinha assim, nossa, eu fiz e me arrependo. Tinha, nossa, eu fiz, mas faz 18 anos, e aí o crime já nem ia valer, mas aí eu fui pega e tive que vir, mas já faz tempo que eu me arrependo. Agora, nunca virou uma mulher para mim e falou assim, puxa, chegaram lá em casa, rolou um batidão lá em casa, meu marido é traficante, eu sou uma santa, aí pegaram a droga do meu marido, eu falei que era minha, pra ele não... Assim, na boa. Era uma baita de uma narrativa comunista isso aí. Aí eu ficava, assim, aí, com isso eu ia ficando louca da vida. Isso já foi a primeira coisa que comecei a me levantar contra. E aí, porque assim, esses veículos mainstream, eles jogam esses dados, né? A 90% das mulheres presas, mas vai vendo. Quem que fez essa pesquisa, né? Da onde tiraram esses números? Quem que são as mulheres que eles entrevistaram? Porque assim, de 3 penitenciárias que eu vivia, nunca foi um agente do governo fazer entrevista ou qualquer coisa do tipo com nenhuma delas, tá? Então, isso aí já me irritava profundamente, né? E aí o que eu comecei a ver também foi o seguinte: dessas mulheres presas, várias delas estavam presas por homicídio, né? Está numa cadeia, as pessoas estão presas muito por caso matam. E aí, na época, eu levantei junto com a Thaís, eu conheci a Thaís Azevedo na época. E a Thaís falou assim: olha, dá uma olhada nesses dados aqui, do IPEA, inclusive, que estão falando que pelo próprio IPEA, se você fizer a conversão da porcentagem para números do IPEA, você vai ver que mais mulheres matam por crime passional do que homens. Aí eu falei, olha, interessante. Aí eu fui atrás desses números, aí rolou, aí, tipo, de fato, segundo os próprios números do IPEA, na época, o que acontece? Eu vou explicar rapidamente para vocês entenderem. Era assim, naquele ano, os últimos dados que a gente tinha de feminicídio eram assim, a gente tinha 60 mil homicídios anuais no Brasil, sendo que 52 mil homicídios eram contra homens, ou seja, 52 mil homens eram mortos contra 8 mil mulheres que eram mortas. Só que aí o que acontece? O IPEA vai lá e faz um dado que é o seguinte: 40% das mulheres assassinadas todos os anos são vítimas de feminicídio, enquanto apenas 6% dos homens são vítimas de crime passional. O que você imagina quando você vê 40% vezes 6%? Você fala, nossa, muito mais mulher morre vítima de crime. Só que não, quando você faz a conversão da porcentagem para os números exatos, afinal nós temos muito mais homens vítimas de homicídios anuais por ano, você vê que mais do que o dobro de homens são vítimas de crime passional. E o feminicídio nada mais é do que um crime passional, porque é uma outra narrativa bizarra da esquerda. Você nunca vai encontrar um homem, pelo menos eu nunca encontrei, tá? Um homem que matou, ou um homem que tenha batido numa mulher e que vai te falar, olha, eu matei uma mulher porque eu odiava ela por ela ser mulher. Né, pela questão biológica dela ser mulher. Não, o cara mata a mulher porque ele tem ciúmes, porque ela abandonou, ou porque ele pegou ela traindo e ele ficou pé da vida, ou porque... Agora, não existe. Pode existir, uma vez a cada eclipse solar aparece um maluco, né, um psicopata que odeia a mulher por ela ser mulher, beleza. Agora, isso não existe um número suficiente desses casos para que se crie uma lei como o feminicídio. Então, o feminicídio nada mais é do que um crime passional contra a mulher. Só que o que acontece? Todo crime de homem contra mulher, todo homicídio de homem contra mulher, configura como feminicídio. Porque eles já partem da premissa de que se um homem matou uma mulher é porque ele tem raiva dela ser mulher.
Não porque ela foi mais engraçada com ele ou porque ela traiu. Não que isso seja justificativa, pelo amor de Deus. Tô falando que o que motiva ele não é o fato dela ser mulher. É o fato dele ter ficado com raiva dela por qualquer que seja o motivo. E aí, nessa época, eu postei esses dados. Na época, meu Instagram não era muito grande, mas eu tinha assim, uns 60, 70, uns 80 mil seguidores, acho que eu tinha na época. Eu postei esses dados. E aí, a militância feminista ficou maluca da vida. E aí foi para... Nossa, minha vida virou um inferno nessa época. Foi o primeiro cancelamento que eu sofri. Assim, eu não sabia o que era isso. Eu não tinha ideia assim, do que era militância. Eu não conhecia as pessoas. Eu não tinha... Cara, eu não conhecia ninguém, assim, tipo, ninguém. Eu lembro que na época o Flávio Gordon escreveu uma matéria me defendendo. E eu não sabia, assim, quem era o Flávio Gordon. Assim, então, eu era muito ali... Eu vivia em outro planeta. Assim, eu não tinha contato com as pessoas da bolha da direita, nem nada disso. Mas foi assim que eu passei a conhecê-las. E aí eu lembro que minha vida virou um inferno, né? Aí começaram a fazer baixo-assinado, aí tem que demitir essa maluca do governo Dória, porque ela é contra as mulheres. Imagina, contra as mulheres, né? Eu tava ali, acordava às 7 da manhã, deixava minha filha em casa, passava o dia inteiro na cadeia, na favela, em tudo que era o canto que você pode imaginar, para ajudar mulheres que tinham sofrido violência. E aí o movimento feminista estava querendo me tirar do meu trabalho, falando que eu era uma ameaça às mulheres, sendo que elas estavam sentadas no sofá, militando ali no Twitter, né, pintando o cabelo delas de azul, e eu tava ali passando o dia inteiro na favela ajudando essas mulheres e deixando a minha filha em casa sozinha enquanto isso. Então, e aí, enfim, aí na época a Bia Dória veio a público, disse que não ia me mandar embora, que meu trabalho era muito bom, blá, blá, blá. Eu continuei no governo, só fui sair do governo mais de um ano depois disso. Mas aí eu lembro que depois disso eu falei, meu, essas negras estão de brincadeira. Esse movimento feminista é uma palha... E um outro detalhe. Na época, em um ano, eu abri 26 centros de capacitação feminina em favelas, em comunidades de São Paulo. Eu nunca, tipo, em quase 2 anos, eu nunca encontrei uma feminista no meio da favela querendo ajudar essas mulheres que eu ajudava. Nunca. Tá? E aí isso tudo, assim, aí isso me deixou maluca na época, né? Eu falei assim, bom, baita do movimento hipócrita. Porque até então eu achava um movimento inútil. E eu comecei a falar assim, você quer saber, não é só que é inútil, elas querem atrapalhar quem de fato está querendo ajudar. Porque no final, e aí a gente chega àquela velha conclusão, que no final elas não querem direitos iguais, elas querem privilégios e elas querem desculpas para exercer as iniquidades delas, né? Elas querem poder dormir com 70 mil caras por noite, por semana, por mês, e não ser julgada por isso, né? Só que elas se esquecem que existem alguns fatores transcendentes, né? Que nunca vão fazer com que isso aconteça. Tudo bem que a coisa já está bem mais moderninha hoje em dia. Mas elas querem ser aceitas pela depravação que elas querem praticar. Né? Elas não querem ser julgadas pela depravação. E o cerne do movimento feminista hoje é a revolução sexual. Elas não estão nem aí para as mulheres que estão passando necessidade. Elas não estão nem aí para... O direito, na verdade, que elas falam que elas querem igual, na verdade, elas querem, né, os privilégios. A gente já está careca de saber isso também. Então, elas abominam, inclusive, elas querem acabar com a vida das mulheres que ainda ousam levantar a bandeira de se ter uma vida em Deus, de se ter uma vida em Cristo, de ter uma vida decente, de casamento, uma vida monogâmica, né? Uma vida dedicada ao lar. Então, foi aí que começou a minha história com as feministas. Isso já faz 4 anos. Né? Nossa, muito legal esse trabalho que você faz ainda, esse trabalho com as mulheres? Não, eu parei... Então, no meio da pandemia, eu saí do governo. E eu ainda continuei com um grupo que ajudava aí mais com mantimento. Aí era uma coisa mais assistencialista mesmo, não era de capacitação, mas era de assistencialismo que eu fazia durante a pandemia nas comunidades aqui em São Paulo. E aí um belo dia eu tinha um senhorzinho, que era um motorista que eu contratava para levar os caminhões com os mantimentos, com as cestas básicas para as comunidades. E um dia esse senhorzinho foi sequestrado pelo comando. E aí o cara que eu tinha parceria da comunidade... nessa comunidade específica, me ligou às 4... O senhorzinho foi às 11 da manhã levar os mantimentos. Às 4 da tarde, o meu amigo lá da comunidade, que era uma liderança da comunidade, me ligou e falou, olha, Petra, me desculpa, aconteceu um imprevisto. A meninada nova do crime aqui acabou sequestrando o caminhão que não sabiam que era de mantimento. Eu esqueci de avisar para os meninos e tal. E então sequestraram o motorista do caminhão, mas ó, já resolvi, já devolveram as roupas para o senhorzinho. Eu falei, peraí, vocês deixaram o cara... Então, assim, é muito difícil até para quem quer ajudar, né, no Brasil. Então, depois desse dia... E tinha sido um dia que eu quase
de chego junto. Normalmente eu ia fazer essas entregas juntos nas comunidades. E esse dia eu falei, não, hoje eu vou ficar com minha filha, tal. Minha filha era pequenininha ainda. Pequenininha, tal, com 2 anos na época. E nesse, eu falei, bom, se eu tivesse junto, eu teria sido sequestrada junto com esse senhor, né? E aí eu falei, não, é muito... Eu não quero mais me envolver dessa forma com a ajuda das mulheres. Então eu parei total. E eu perdi um pouco. Depois, esse episódio foi algo que me deixou assim meio desanimada. Assim, falou, pô, meu, sabe, eu acordo cedo, eu vou lá, eu arrecado dinheiro, eu vou lá comprar cesta básica, eu arrumo cobertor, eu arrumo mantimento, eu mando pra favela, eu vou lá, faço todo o rolê. Aí nego ainda vai e sequestra o meu caminhão. Pô, aí não dá, né? Aí, tipo assim, deu aquele desânimo bravo, né? Daí eu parei, nunca mais fiz nada parecido, mas eu era bem atuante no terceiro setor. E desde então, já faz 2 anos, eu parei. E ajudo como posso, às vezes faço uma doação ou outra e tal, mas como é que fala? Colocar a mão na massa mesmo, já faz 2 anos que eu não coloco. Você já explicou um pouquinho, né, que o feminismo tem essa intenção da revolução sexual, mas o que mais você diria para essas jovens de hoje em dia que, infelizmente, acabam caindo aí nas falácias do feminismo e dizem que dá para ser feminista e cristã, feminista e católica? O que você diz para essas mulheres? Por que o feminismo é incompatível com o Bom, acho que cristianismo? o cerne da questão está na... Talvez o cerne da questão esteja no fator submissão, só que aí o que é? É um movimento tão endemoniado, né? Como diriam nossos queridos amigos crentes. É um troço tão endemoniado que eles são tão inteligentes que eles já vão no cerne, assim, no principal. Então, o que eles fazem? O papel de submissão da mulher cristã é muito claro na Bíblia, né? E aí o feminismo faz o quê? Ele já começa a demonizar a submissão muito antes dele querer falar sobre revolução sexual, né? Então ele primeiro faz as mulheres acreditarem que a submissão é algo ruim, né? Que ela não deve ser submissa ao seu marido e nem a Deus, que ela tem que ser mais ela, que ela tem que seguir o coração dela. E aí depois ele vem com essa história da revolução sexual, né? Então, a primeira coisa é que não existe cristianismo sem submissão. Isso por si só já acabaria com qualquer conceito com qualquer base para alguém se dizer uma feminista cristã. Se você não é submissa a Deus e se Deus pede para você viver em castidade, acabou, meu irmão. Tipo, não tem o que você falar. Aí chegam aquelas malucas e falam, ah, não, mas a Bíblia foi traduzida errado. Fala, meu amor, então assim, mas se você acha que a Bíblia foi traduzida, então você, né, mais um motivo, mais uma prova de que você não é cristã nem aqui nem na China. Então, tchau. Então, escolha uma das duas coisas que são incompatíveis. Então, para mim, a questão da submissão já detona, né, a premissa da feminista cristã. Mas um outro fato, se a gente for puxar, né, se a gente for falar, bom, Jesus deixa muito claro, inclusive isso consta na Bíblia em vários momentos, né, que as lideranças não devem ser exercidas por mulheres, mas sim por homens, tanto dentro da igreja quanto fora dela, né? Existe ali uma hierarquia também fora de poder, né? Você tem Deus, o rei, o chefe da família e o resto. E a mulher tá no resto, porque ela não entende que não é ruim você ser o resto, porque você é a base, você é o sustento moral para o homem, para que ele possa exercer essa liderança, né? Mas elas se negam a. O problema é que assim, ó, eu já tô numa fase, eu já tô numas que, além de eu estar muito impaciente, isso é ruim, eu deveria desenvolver mais essa virtude. Mas não é bom ser impaciente como eu tô. Mas é que tem uma hora que você fala, não é possível que esse pessoal não consegue entender. Porque assim, a gente explica, né? Você tá aqui fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz. Eu tô tentando também, a duras penas, falar uma coisa ou outra quando dá. Hoje, ó, quando eu comecei a falar contra o feminismo, só existia Ana Campagnolo, não tinha mais ninguém. Então, a única pessoa que... Hoje, a gente, graças a Deus, tem uma capilaridade, né? A gente tem, assim, o movimento antifeminista se espalhando, graças a Deus, através de meninas como você, como meninas mais novas ainda que vêm. Então, assim, não tem muito desculpa para você não ter essas informações, né? Que antes a gente penava para encontrar. Então, é muita falta de vontade dessas feministas cristãs, né? De não querer se informar. Mas a base é muito simples, né? Você pega a Bíblia, você abre o raio da Bíblia e você mostra ela por A mais B que é impossível você ser feminista. Mas aí elas vêm com aquelas retóricas relativistas também, de mas
Não, mas o meu feminismo. Então, mas é que não tem o teu feminismo, né, gata? Tipo assim, ou você segue o movimento feminista é um movimento que, como todo movimento, tem uma cartilha, tem regras. Se você não vai seguir as regras, você não é feminista. Então não tem o teu. Ah, mas é que eu sou a favor dos direitos iguais. Então, mas é que é tanta coisa. Olha, eu vou te falar, tá difícil lidar com a paciência, com a falta de paciência. Mas assim, o que eu diria para essas mulheres, sinceramente, hoje em dia eu não diria mais nada, porque eu perdi minha paciência. Mas se fosse para dizer, eu já falaria da questão da submissão. Se você fala submissão e ela fala, não, mulher não pode ser submissa, aí você fala assim, ah, então você não é cristã, tchau. Acabou. Você abre a Bíblia tem 70 mil passagens falando sobre submissão feminina. Vai para Provérbios, a Bíblia inteira fala disso. Se ela não quer aceitar, então tá. Se você não quer seguir a Bíblia, você não é cristã, pronto. É simples. É simples, você acaba aí. Simples mesmo. Não é? Agora ficou mais claro ainda. Para quem tinha dúvida nessa live, tinha umas meninas aí colocando: ah, eu ainda tenho minhas dúvidas. Então pronto, agora já solucionou de uma vez. E essas moças que infelizmente hoje em dia estão cada vez sendo mais influenciadas pelo feminismo, pela cultura, né, filmes e tudo mais, qual dica você daria para aquelas que querem se desintoxicar assim do feminismo? O que elas podem fazer para se livrar desses Olha, pensamentos feministas? é o que eu costumo falar no Desafio dos Três Pilares, que é o curso que eu lancei no mês passado. A gente faz uma imersão de 7 dias, onde eu sou bem radical quanto a isso, mas é que eu não vejo outra forma de se desintoxicar se não for de forma radical, porque a gente está exposta a conceitos muito nefastos há muito tempo, né? Eu sempre falo que a gente já foi, as nossas mães já foram vítimas, né, desses conceitos e elas já nos ensinaram, por melhores que elas sejam, por mais bem intencionadas que as nossas mães sejam, mas elas já foram vítimas da cultura da revolução sexual. Então, para que a gente consiga se desligar mesmo disso, e hoje eu consigo viver essa vida, demorou, tá? Não é simples, mas eu sou a favor de arrancar o band-aid de uma vez, tá? É assim, parar de ver TV. Desculpa, porque assim, não existe nada que justifique hoje você assistir TV. Não, não, não existe. Você parar de seguir e de acompanhar a vida de artistas, de cantoras pop, de atrizes de Hollywood. Essa mania que a gente tem, né? Eu tenho a Taylor Swift como referência de estilo. Cara, não. Pare com essa história de ter referência de mulheres da mídia. A única referência de mulher que você tem que ter é a Virgem Maria e olhe lá, entendeu? Acabou na Virgem Maria. Talvez a Santa Rita de Cássia, a Santa Terezinha, beleza. Agora, assim, saiu disso, meu amor, acabou, não tem referência de mulher. Não tem, e não porque não existam mulheres que estejam buscando a santidade, ou que estejam buscando viver uma vida virtuosa, mas é porque essas mulheres que estão na mídia, nada tem de virtuoso. Ah, mas a fulana é católica, ela é cristã. Meu filho, não é. Uma vez que você pisa em Hollywood, acabou todo o teu cristianismo. Não tem como você sobreviver a Hollywood, não tem como você sobreviver a Globo, como você sobreviver a qualquer que seja o meio midiático enquanto cristão. Eles ou te abafam ou eles te cancelam. Você não sobrevive. Então, as mulheres hoje que estão em evidência, todas, 100%, vão te influenciar de uma forma extremamente negativa. Então, assim, se desvincule de toda a referência midiática que você tem. Todas as atrizes, todas as cantoras, todas sem exceção, todas as, sei lá, tudo que é mulher que você acha que, nossa, mas ela é linda, mas ela é estilosa, mas ela canta bem, dane-se, dane-se. Você vai agora olhar para Nossa Senhora e vai escolher mais 2 santas para você se inspirar. Fora isso, não tem mais mulher para se inspirar. E aí, que mais? Parar de acompanhar perfil de fofoca, sempre falo isso. Hoje eu recebi sem brincadeira, umas 10 pessoas me perguntando o que eu achava da traição do Neymar. E eu falei, bom, eu não sabia que ele estava namorando, porque a última vez que eu ouvi falar do Neymar, ele estava terminando com a Bruna Marquezine, eu acho. Porque eu de fato não acompanho. Eu não tenho tempo e eu não tenho paciência, eu não tenho interesse nessas coisas, nesse tipo de assunto. Então, é claro que agora eu vou ter que saber o que aconteceu com o raio do Neymar, porque é muito possível que eu tenha que falar sobre isso num podcast. Aí vai acontecer a mesma história do Caio Castro, né? Que eu tive que falar e aí vem aquelas ideias e acabam viralizando, porque o pessoal... E esse é um lado bom de ficar tão desconectado do mundão. Por exemplo, hoje, pelo fato de eu estar muito distante dessas personalidades midiáticas,
quando me perguntam sobre isso, a minha resposta já é tão incisiva, eu tenho tanta certeza do que eu acredito a respeito daquilo, que, que assim, não sobra muita dúvida para as pessoas. E aí as pessoas acabam olhando para mim também, assim, pô, faz sentido isso aí. Eu meio que eu tava sentindo isso, mas agora que ela falou, eu percebi que essa é a verdade. Porque, mas exatamente, não é porque eu sou mais inteligente que as pessoas, é porque eu estou descolada do mundão. Então, a minha percepção sobre essas coisas, sobre essas meninas, sobre essas mulheres, sobre o que acontece na vida dessa gente, é muito real, né? Porque minha vida hoje é minha fé, minha filha, é o meu trabalho. Então, assim, não tem tempo para essas coisas. E então eu recomendo fortemente que as pessoas façam a mesma coisa. Porque quando você vive uma vida muito real, longe da mídia, longe do Instagram. Quando eu digo longe do Instagram, assim, você trabalha no Instagram, eu também trabalho, várias pessoas fazem isso. Mas eu digo assim, quando você vive uma vida fora de ficar buscando picuinha, fofocaiada de Instagram e tal, e você vive uma vida mais real, você está muito próxima do que é concreto e do que é verdade. Né? Tipo, você tem uma vida de estudos, você tem uma vida de desenvolvimento de virtudes, você está em busca da tua familiaridade, do teu chamado. São coisas concretas, são coisas verdadeiras, são valores transcendentes. Então, quando você se depara com uma notícia dessa, ela ou passa batida ou você simplesmente você já nem internaliza aquilo, assim, porque não é matéria da tua realidade, entendeu? E eu aconselho fortemente que as pessoas façam isso também. Ah, e aí você vai viver numa bolha, é coisa que eu falo, vou com todo prazer, assim, minha vida só melhorou depois que eu comecei a viver numa bolha, eu não tenho nada para reclamar. Então, meninas, vivam numa bolha, façam a bolha de vocês. No começo é difícil, a gente se sente sozinha, a gente acha que não tem mais ninguém parecido, mas à medida que vocês forem buscando uma vida de fé, né, buscando conexão com Deus, buscando é, e isso é um lado bom da internet ao mesmo tempo. A internet tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa também. A internet conecta essas pessoas, tá? Como nós aqui conversando. A gente jamais teria se conhecido se não fosse a internet, se não fosse as redes sociais. Então, ao passo que você for expondo os seus valores, né, enquanto cristã, enquanto uma mulher que busca virtude, desenvolver suas virtudes, você vai também se conectando com essas pessoas, né? E aí vai se formando assim uma rede de pessoas que têm os mesmos interesses e os mesmos valores. E, e eu recomendo que assim não se tenha medo de falar sobre isso, sabe? Isso, isso é uma coisa que eu sempre falo que essa é uma coisa que católicos têm que aprender com os evangélicos, né? Evangélicos não têm medo de falar sobre a fé, de falar sobre Jesus, de professar a fé deles mesmo, né? Por muitas vezes acaba sendo exagerado, mas no final eles fazem um bom trabalho desse tipo. E eu vejo que falta isso em nós católicos, né? De falar mais sobre os nossos valores e sobre a nossa fé. É, é difícil você ver. Eu entendo que o católico tem uma coisa mais próxima da tradição, que ele quer se resguardar um pouco em alguns momentos, que ele não quer ser. Que ele busca a moderação, né, a temperança. Mas às vezes é bom a gente extrapolar alguns limites para que a nossa voz atinja mais pessoas e para que mais pessoas saibam que elas não estão. O que elas sentem, o que essas meninas sentem está certo, que elas não estão sozinhas por aí. Então eu diria. Então vamos lá, recapitulando, né? Corte televisão, corte músicas pop, corte tudo que se refira a divas pop, a personalidades, atrizes, cantoras, etc. Fale sobre a sua fé, sem vergonha. Fale, fale sobre o que você acredita. Dane-se o cancelamento, não tenha medo do cancelamento. Dane-se a solidão, não tenha medo da solidão. Até porque quem tem Jesus nunca tá sozinho. E qual foi a outra que eu falei? Você lembra? Fala, e viva na sua bolha, não tenha medo de viver numa bolha. Isso é uma mentira. A gente cresceu vivendo numa mentira, né? De que essa mentira de que viver numa bolha é ruim. Não, viver numa bolha é excelente. Recomendo a todos que vivam numa bolha. Acho que é por aí. Ótimo. Começar É. a viver na bolha agora. Petra, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu curso Doutrina Zero, como que funciona, o que você fala lá um pouquinho, quando que você vai abrir as inscrições, Ah, fala um legal. pouco sobre o seu trabalho aqui nas redes O sociais. Doutrina Zero, ele segue. Esse ano eu acabei abrindo uma turma só dele, porque eu acabei focando muito no Desafio dos Três Pilares, né? Que foi um projeto que eu lancei, mas que fala mais sobre feminilidade, sobre desenvolvimento de virtudes. Então, dentro do D3P, né, que é essa semana de imersão, a gente estuda as virtudes, né, com a Suma Teológica de São Tomás. Todo dia tem uma pregação, né? Crente fala pregação, mas todo dia tem um tema relacionado ao cristianismo que a gente estuda, que a gente desenvolve. Lá nós falamos
basicamente sobre o desenvolvimento dos três pilares, né? Que é a nossa conexão com Deus, né? O espírito, a mente e o corpo. Então, é o que eu sempre falo, para que a gente consiga se desenvolver, inclusive espiritualmente, é importante que a gente tenha harmonia em relação ao nosso corpo, em relação à forma como a gente se mostra para o mundo, em relação à nossa vida intelectual, né? E por vida intelectual, entenda-se que, além de você ter que deixar de lado toda essa porcariada que a gente está suscetível hoje em dia, a gente também vai ter que buscar se aprimorar intelectualmente, né? Isso deveria ser uma busca de todos. E na nossa cultura atual, a gente acaba deixando um pouco essa parte de lado. Então, lá, nós falamos sobre estudos de literatura também. É uma semana onde eu acompanho essas mulheres, né? E a gente fala sobre esse desenvolvimento dos três pilares. E a gente também fala sobre cuidados relativos ao nosso corpo, né? Assim, é uma grande mentira a gente achar que a gente pode se elevar espiritualmente e largar o nosso físico, né? Então, sim, nós falamos de cuidados com a nossa alimentação, né? Em viver próxima do natural, tanto esteticamente quanto em relação a alimentos. Então, foi muito legal. A gente fez essa primeira turma no mês passado e me surpreendeu positivamente muito, assim. As mulheres que entraram se dedicaram, assim. Três, durante o desafio, se converteram, né? Duas eram protestantes, uma era espírita. Elas viraram católicas, tipo, agora elas têm grupos de reza de terço e tal. Ficou muito legal, assim, as mulheres se uniram muito. E é uma forma também de conectar mulheres que se sentem sozinhas, né? Nessa busca pela fé. E então, esse hoje é o meu projeto principal. O Doutrina Zero, eu estou reestruturando, eu estou refazendo algumas aulas. Então, o Doutrina Zero é um curso onde eu ensino sobre. Eu dou um apanhado geral na história, mas eu foco nos pilares da doutrinação, né? Então, você tem um módulo de 6 ou 7 aulas. Perdão, são 7 aulas sobre feminismo, história do feminismo. Tem um outro módulo falando sobre a ONU. Tem um outro módulo falando sobre movimento LGBT, agenda gaysista e tal. Então, cada módulo eu conto um pouco mais da militância, né? Das ODS, da Agenda 2030. Então, eu vou a fundo na questão da doutrinação. Falo sobre doutrinação nas escolas também, como se defender, como combater. Então, esse é um curso que, assim, foi o primeiro curso que eu lancei na internet, ele já tem mais de um ano. Tenho 1.500 alunos dele, mas, assim, é um curso que eu tenho muito carinho e eu pretendo retomá-lo em breve. Mas por enquanto eu estou dando uma atenção maior para o desafio dos três pilares, que é esse projeto que eu vi que assim, ele impactou de verdade a vida dessas mulheres que participaram dele. Assim, eu vi na prática, assim foi algo muito concreto, entendeu? As mudanças que essas mulheres tiveram em uma semana. Então, eu estou me dedicando a isso, vou abrir uma próxima turma em breve. Inclusive, se tiver alguém por aqui interessado, o link está na minha biografia para se inscrever. E aí a vida foi me caminhando para isso, né? Então, veja, eu vim de falar de política, né, de militância ideológica tal, para falar sobre desenvolvimento feminino, de espiritualidade, de conexão com Deus, porque porque foi isso que eu sempre pedi para Deus, né? Eu pedi no sentido eu sempre falo que a minha oração para Deus sempre me aproxima da verdade e me usa como teu instrumento, independentemente de onde for, né? E as coisas foram caminhando para esse sentido. Não é que eu acordei um dia e falei, agora eu vou falar sobre feminilidade, porque eu acho que o mundo está precisando de mulheres. Não, as coisas foram caminhando e foi muito natural, assim, essa transição, e eu estou gostando muito do que vem acontecendo aí no meu trabalho recentemente. Então é isso. Poxa, que legal, que legal. As meninas aqui têm algumas alunas já Ah, que demais. falando para o pessoal fazer. Então, aí, quem tiver interesse, já clica no link da bio dela, se inscreve, tenho certeza que deve ser maravilhoso. E antes da gente finalizar, né, antes da gente se despedir, eu gostaria de relembrar o pessoal, convidar também o pessoal para o dia 26, que eu vou fazer uma live às 7 horas da noite, para falar sobre o fim, ou será que é o fim, do meu curso Sabedoria Católica, que, para quem não conhece, é o meu curso de formação católica, onde eu falo a respeito do catecismo com base tudo no catecismo. Então, assim, eu peguei o catecismo, estudei tudo, peguei e falei assim, eu vou separar em módulos e aqui vocês vão ter tudo mastigadinho. Então, até o dia 26, a gente está dando R$ 100 de desconto no curso, com o cupom Sabedoria. E quem comprar até lá vai garantir a chance de estar no curso, né? Porque nesse dia, no dia 26, eu vou fazer uma live falando se vai ser ou não ser o fim do curso, tá? Então a gente vai anunciar algumas coisas lá na live, muito importante que vocês estejam lá. Pietra, muito obrigada por ter Eu participado, falei né, por ter aqui e você não aceitado o falou. convite. Gente, Imagina, eu esse é o aqui, sentido igual uma mesmo, é matraca, fui indo entrevistar, é você... e me desculpa, você foi delicada em algum momento.
Mas, assim, Imagina, de qualquer de maneira, maneira eu alguma. queria te dar parabéns, assim, de coração. É o que eu sempre falo, fico, juro, assim, me dá um... ver uma menina como você, assim, na tua idade, novinha, na busca que você tá e com o conhecimento que você tem, ensinando o que você ensina, com coragem, com sabedoria, assim, é uma coisa que aquece o coração, assim, de verdade. Tipo, o que... Assim, eu queria ter tido a tua sabedoria quando eu tinha a tua idade. Eu, com certeza teria é, mudado a minha vida para... Eu teria feito escolhas muito melhores na minha vida. Então, meninas, sigam essa... o que falaram aqui? Meninas, sigam o exemplo